Quem está feliz com Jesus aí? Vamos para a palavra de Deus? Quem que quer ouvir a palavra de Deus nessa noite? Quem precisa ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Coloque uma mão em direção ao seu coração e fale com o Senhor. Diga: Senhor, eu quero muito ouvir a Tua palavra. Mas eu não só quero, eu preciso. Eu preciso ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A Tua palavra que é viva e eficaz, é transformadora, mais afiada que uma espada de 2 gumes, divide ossos de medula, alma de espírito. A Tua palavra, que é uma semente em meu coração, e meu coração é um solo fértil, pronto para receber. Eu declaro que o nosso coração está pronto para frutificar a semente que vai ser germinada essa noite através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Repita comigo: o extraordinário se manifesta em um dia comum. O extraordinário em um dia comum. Quantos hoje tiveram um dia comum? Segunda-feira, pagou conta, resolveu coisas. Quantos aqui tiveram um dia comum? Eu tive um dia da rotina, um dia comum. Mas meu querido Alex, o dia ainda não acabou. O dia ainda não terminou. Eu não estou dizendo que o seu dia foi ruim. Eu não estou dizendo que o seu dia foi desagradável. Mas talvez o seu dia foi um dia comum. Mas a partir de agora, está começando um dia extraordinário na sua vida. Um dia em que o Senhor vai marcar os seus dias, vai marcar a sua história. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3. Eu gosto muito de pregar sobre Moisés. Nesse texto eu já devo ter pregado aí umas 10 vezes, pelo menos. E é incrível que eu estou pregando de maneira incessantemente, toda semana, 2 vezes por semana. Às vezes eu nem lembro, Márcio, qual a mensagem que eu preguei aqui ou que eu preguei em outro lugar. Mas todas as vezes que eu vou dobrar o meu joelho, pela graça e bondade de Deus, Ele me direciona, Ele me leva, Éder, a um entendimento diferente da escritura dEle que não muda. Nada se cria, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo vem da palavra, tudo é dEle. E quando o Senhor me trouxe esse texto, eu disse: Senhor, de novo, Moisés capítulo 3, eu acho que eu já preguei umas 10 vezes. E o Senhor, eu tentava procurar outros textos, Rafa, e ler e outras coisas, e tudo me levava para cá. Então eu creio que essa noite é uma noite que o Senhor vai marcar como uma noite extraordinária em nossas vidas. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Na versão NVI diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro. Moisés pastoreava o rebanho de quem? Não era dele o rebanho era do... Então Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. Ele levou esse rebanho para o outro lado do deserto, e esse Horebe é um monte. Pastora Estela, ele levou esse rebanho para o outro lado porque era um monte, Éder, que dava sombra. Ele levou para o outro lado para o rebanho beber água e ficar na sombra. Ele estava pastoreando e cuidando. O monte de Deus. Repita comigo: o monte de Deus. Não era qualquer monte, era o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, e uma chama de fogo que saía do meio. Repita: do meio. Uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Repita comigo: impressionante.
Porque a sarça não se queimava. O que acontece com essa sarça que não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés! Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Até aí tá bom. Deus é especialista em transformar dias comuns em um dia extraordinário. Amém ou não amém? 2 ou 3. Deus é especialista em transformar uma segunda-feira comum de pagar conta, de lidar com um funcionário, de tratar com um chefe, de lidar com os filhos, de arrumar a filha para ir para a escola. Um dia comum em algo extraordinário. Amém? Agora você está chegando. Aqui está a história de Moisés. Dene, você como um bom estudioso da palavra e da teologia, a história de Moisés, aquele mesmo Moisés que Joquebede ofertou, que Joquebede entregou no rio, que cresce, meu amor, em um palácio criado por Faraó, que o mesmo Faraó, Jean, tinha dado uma sentença de morte para ele. Então, ele nasce de uma mãe, essa mãe entrega ele num cesto, você sabe da história. Nesse cesto ele é encontrado e ele é criado pelo homem que deu a sentença de morte dele. Mas aqui ele não é mais um menino. Aqui ele não é, Douglas, uma criança mais. Nesse texto, Moisés, René, ele já tinha passado 40 anos no palácio. 40 anos no? Agora ele está 40 anos, Alisson, no deserto, pastoreando as ovelhas do seu? Isso mesmo. Então, se ele, quando nasceu, foi entregue e foi criado por Faraó, passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, pergunta: quantos anos tem Moisés? 80, Geu. Valendo 1000 no Pix. Aí, eu acertei. Boa, Geu. A Jota já está com o microfone na mão, Geu. Ele já está vindo mais preparado. Ele gostou, né? Ele gostou. Então foram 40 anos no palácio, sendo educado, sendo ensinado, para ser um grande homem que governaria um império cristiano. Mas Débora, outros 40 anos ele passa no deserto, pastoreando, cuidando de ovelhas que nem dele eram. Pensa só, 40 anos sendo o cara no palácio. As melhores escolas, a melhor comida, a melhor roupa. Acima dele, a família do faraó somente. Tendo autoridade sobre muita coisa, tendo muita coisa. E depois, Michele, 40 anos, agiu no deserto. No deserto, sendo um pastor de ovelhas, aonde as ovelhas nem dele eram. 40 anos. Moisés estava nesse dia comum, de pastorear as ovelhas do seu sogro. Nos 40 anos de deserto, ele descobre que ele não era para ser nada do que haviam lhe ensinado nos 40 anos de palácio. Nos 40 anos de deserto, ele teve que ter um reset em sua mente. E entender que aquilo que ensinaram ele nos 40 anos de palácio, a partir de agora, não valia mais de nada. Então, com seus 80 anos, o Senhor se aproxima de Moisés e o chama pelo nome, o chama pelo... Até então, desde a sua nascença, desde o seu nascimento, o Senhor já estava cuidando de Moisés. Porém, Moisés não conhecia o Senhor. Aqui, Jair, ele diz: Moisés, Moisés. Então, com 80 anos, Deus aparece para ele e o resumo da história é: Moisés, você cresceu 40 anos ouvindo que seria alguma coisa.
E depois você passou 40 anos pelo deserto para descobrir, Dene, que você não é nada. Mas agora, depois de 80 anos, eu me apresento a você para te revelar a sua verdadeira identidade. Num dia comum, Moisés, depois de 80 anos pastoreando as ovelhas que nem é sua, eu me revelo a você para me apresentar a você como seu pai. Você é meu filho amado. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. Aí, Ageu, hein? Um ponto para você. Está bem. Você é filho de Deus. Eu não sei quanto tempo você passou no desconhecido. Eu não sei quanto tempo ou quais foram os caminhos que você andou, se foram caminhos de palácio ou se foram caminhos de deserto. Mas para mim não importa, pouco importa o que você teve ou o que você tinha o que tinha falta em você. Mas hoje eu estou se revelando a você como seu pai, como seu pastor. E se eu sou o seu pastor, de nada você terá falta. Você é filho de Deus. Você é meu filho, Moisés. Mas olha só que interessante, vamos seguir no texto, porque nós precisamos seguir. Versículo 2 vai dizer: ali o anjo do Senhor. A minha tradução aqui na minha Bíblia, aqui no meu iPad está em minúsculo, anjo do Senhor. Mas aqui na minha Bíblia aqui física, o anjo do Senhor está em A maiúsculo. Aqui está em minúsculo. Aqui está em algumas versões vão estar em maiúsculo. Porque o anjo, esse anjo do Senhor, Éder, ele não é o anjo Gabriel, ele não é o anjo Miguel, ele não é qualquer anjo. O A maiúsculo representa que era a imagem do próprio Deus. A manifestação do próprio Deus na vida de Moisés. Não sei se você sabe, mas Moisés na Bíblia, ele é considerado um dos maiores libertadores, que libertou milhares, milhões de pessoas, aproximadamente 3 milhões de pessoas do Egito. Esse número 3 milhões é aquilo que nós aprendemos na semana passada. Ele é um número figurativo, para mostrar que eram muitas pessoas. Está aqui comigo? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse. Quantos? Só 3 que crerem no Senhor vão ter a vida eterna? Só 1000 que crêem no Senhor vão ter a vida eterna? Ele amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, o unigênito, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por que você está falando isso, pastor? Moisés era um libertador que libertou muitas pessoas. Jesus Cristo é o libertador que libertou todas as pessoas. E ali o próprio Deus se apresenta diante de Moisés. Aqui acontece o que nós chamamos na teologia de uma teofania. Repita comigo: teofania. Teofania é uma manifestação de Deus. A palavra tel, que se traduz Deus, e a palavra fania se traduz manifestação. Então uma manifestação do próprio Deus ali na terra. Então o texto continua dizendo, Ageu: ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio da sarça. A sarça
era um arbusto comum. Você concorda comigo que sarça no meio do deserto é algo comum? Comum. Ageu, 40 anos pastoreando no deserto. Quanta sarça esse homem via por dia? Meu Deus. Muitas. Muitas. Muitas, Ageu. Porque era algo comum. Sempre dá um black, né? Sempre dá uma tela preta nessas horas. Era algo comum que acontecia. Ele pastoreava as ovelhas do seu sogro todos os dias, no mesmo lugar, no mesmo deserto. Um dia comum. Mas aquele dia aconteceu algo com aquela sarça. O que aconteceu hoje com aquela sarça? Pegou fogo. Ela pegou fogo. Agora, mais uma coisa aqui, Rafa, mais um ponto. Sarça é uma folhagem, Leone, seca ou molhada? Vai, Leone. A sarça, seca ou molhada? É seca. Muito bem, Leone. Só porque ele estava rindo dos outros, né? Viu como é bom? A sarça no meio do deserto é uma folhagem, fica aqui comigo, é uma folhagem seca, sim ou não? Sim. Então uma folhagem seca no meio de um sol ardente, é normal pegar fogo, sim ou não? Então era um dia comum na vida de Moisés. 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Em um dia comum, uma sarça, ele enxerga uma sarça que pega fogo. Comum, muito comum. Mas tem um detalhe no texto que chama a atenção de Moisés. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não se consumia pelo fogo. E aquilo atraiu a presença de Moisés. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Porque comum é uma sarça no deserto. Comum é uma sarça no deserto pegar fogo. Agora, incomum, extraordinário, sobrenatural, é uma sarça pegando fogo no meio do deserto que não se consome. E isso chamou a atenção de Moisés. Sabe o que eu entendo com isso, meus queridos? Às vezes nós ficamos procurando o extraordinário de Deus em algo gigantesco, algo estrondoso, algo único. E não que Ele não possa fazer, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Bianca. Mas nós tendenciamos a nossa atenção somente em um novo de Deus, em algo gigantesco, em algo grande. E às vezes é o que o Senhor está dizendo para nós através desse texto. Eu vou usar algo comum para chamar a sua atenção. Eu vou usar um dia comum, algo da sua rotina, para chamar a sua atenção. Por isso fique atento. Fique atento. Eu estou usando algo do seu cotidiano para edificar, procurando coisas incomuns, novas, para Deus falar. Talvez Ele esteja falando contigo em coisas comuns do cotidiano, e você não está vendo, e está perdendo o extraordinário. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto a glória valem mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que o dia vale mais que mil. Ageu, Oi. Bem sincero, cara. Eu e você, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, não é? Você tem um dom lindo, cara. Você tem um dom maravilhoso, uma voz invejável por muitos. Não por mim, porque eu canto bem também, estou brincando. Então nós estamos aqui, nessa troca. Eu te falei ontem, né? Eu te ensino a pregar, você me ensina a cantar. Justo. Mas nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Você numa segunda-feira à noite, ô André, tá brincando, cara? Segunda-feira à noite, 8:50, você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas não foi uma chamada,
Não foi um convite de um amigo. Ei, você que veio através de um convite de um amigo. Não foi um convite de um amigo. Você foi atraído pela presença de Deus. Atraído pela tua presença. Não me dê. Levante as mãos aí e cante mais alto que você puder. Diga bem alto isso. Atraído. Ageu, vem cá. Ó, vai pro verso 3 ali. Lê para mim o verso 3. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Eu vou me aproximar. Eu consigo ver o que é de fato de longe. Eu consigo entender, ter o discernimento certeiro do que é, estando longe. Não. Por que Deus faz queimar aquela sarça sem se consumir, e Moisés se aproxima daquilo? Porque somente de ouvir falar, somente de passar na frente, somente, Ageu, de andar distante, você não vai conseguir contemplar aquilo que é extraordinário em um dia comum. Você precisa se aproximar. Faz 2 semanas que nós estamos falando nisso, querido. Eu não sei aonde você estava. Você precisa entender que longe você não vai conseguir discernir. Lê de novo. Moisés então pensou: vou me aproximar. Eu vou chegar perto, eu vou ver de perto, porque eu estou só ouvindo falar. Eu estou só passando nessa igreja bonita. Será que eu devo entrar? Será que é para mim? Será que não é algo de rico? Será que não é algo de pessoas que não vão me atender? Será que não é isso ou aquilo? O que fazem ali dentro? É hora de se aproximar, é hora de chegar para perto. E uma segunda-feira comum vai ser extraordinária. Precisa se aproximar, Ageu. Está perto? Tem que estar perto. Nós falamos na semana passada, Tiago 4,8, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Mais íntimos. Isso aí, Ageu, vai se soltando. Agora olha só. Moisés então pensou: eu vou me aproximar para ver essa coisa comum? Não. Para ver essa coisa mais ou menos? Não. Ele se aproximou para ver o quê? Essa coisa impressionante. É impressionante. Meu Deus. Não é qualquer coisa, meu querido. É além. Deus não é qualquer coisa, Ageu. Deus não é algo simples, Deus não é algo material. A Bíblia diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas você precisa de longe, você não vai conseguir ver. Está perto. Tem que estar perto, tem que se aproximar. Enquanto você estiver passando longe, enquanto você não chegar mais perto, as coisas extraordinárias de Deus continuarão comuns. Sabe o que é extraordinário para mim hoje? E que eu corro o risco, Éder, de virar, disso ser comum? Brincar com a minha filha. Eu estava vendo a Vitória com um pequenininho de vocês. Você é mãe recente, você sabe que amamentar é algo extraordinário. Mas talvez no início dói, seja desconfortável. E no passar do tempo, 1 ano, vira algo comum. Mas eu já ouvi da minha esposa: ah, como eu sinto falta. Não tem problema, vamos fazer outro. E outro, crescer e multiplicar. Mas meus queridos, nós tendenciamos a chegar. Eu venho na igreja todo dia, você vem na igreja todo dia. Isso aqui, meu irmão, é algo sobrenatural. Você está pisando em algo sobrenatural. E nós tendenciamos a normalizar, a tornar comum aquilo que é extraordinário.
Eu chego aqui na igreja todos os dias, eu olho para essas salas, eu ando, e hoje eu estava apresentando a igreja para uma pessoa, e a pessoa dizia, uau! A pessoa dizia, uau! Sabe o que a pessoa estava dizendo? Impressionante! Extraordinário! Extraordinário! Impressionante! E na minha cabeça isso já virou comum. Sabe, querido, Vini, quando nós tornamos comum aquilo que o céu liberou sobre nossas vidas, que é extraordinário, nós corremos um grande risco de perder. Corremos um grande risco, um sério risco de perder. Então, querido, enquanto você estiver passando de longe, enquanto você não se aproximar, enquanto você não chegar perto das coisas de Deus, elas continuarão sendo comuns. Ah, Geu, é só mais uma segunda, entrou na rotina. Só mais um culto. É só mais um culto. O Ageu vai pular lá na frente, o pastor vai fazer umas gracinhas. É só mais um culto, ficou comum. Quando está começando a ficar comum, Cris, aproxima. Vem mais perto. Vem mais perto, águas mais profundas, entra na olaria, não só escuta, vem para perto, vem para dentro. É hora de se aproximar. Moisés então pensou, vou me aproximar. Vou me aproximar. Mas Ageu, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um hábito. Às vezes eu fico pensando, Deus, você está brincando comigo? Mas Deus tem um hábito, Éder, de pegar o que ninguém acredita e transformar no que ninguém imagina. Não, você não entendeu, você não pegou. Deus tem o hábito, Léo, de pegar o que ninguém acredita e transformar naquilo que ninguém imagina. Eu não imaginava que ia dar nisso. Eu não imaginava que ele ia conseguir. Eu não imaginava que iam fazer isso. Eu não imaginava. Era algo ilógico. Era algo que não dava para ver. Era algo irracional. Mas Deus é especialista em pegar as coisas loucas para confundir as sábias. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25. Porque a loucura de Deus, Ageu, é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Olha o 26, Ageu. Irmãos, isso aqui é eu e você, ó, eu e tu. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensa aí. Quando você foi chamado por Deus, pensa no que você era. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. As pessoas te olhavam e te diziam, esse aí não vai dar em nada, esse aí não sabe de nada, esse aí é burro, esse aí não vai ter futuro. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, o seu sobrenome, não valia de nada. Poucos eram nobres de nascimento. Versículo 27. Vai, Ageu. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Eles não entenderam, Gil. Mas Deus escolheu, volta. Meu Deus. 7. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Meu Deus. Ao 28, e nós terminamos esse texto. Esse é para você parar de se menosprezar. Essa é para você parar de dar desculpa. Essa é para você parar de dizer assim, pastor, comigo não. Pastor, não é para mim. Isso daí é para você que está aí no altar. Deus escolheu. Pastor, eu sou insignificante, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Eu só tenho os meus pecados, eu só tenho os meus erros, eu só tenho as minhas mazelas. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são. Os meus pecados pra reconhecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim
oferecer. Eu só tinha os meus pecados para entregar. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. Ele te escolheu. Ele te O escolheu. cordeiro que por mim se entregou. Ele pagou um preço por você. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. Os meus pecados. Agora o que você faz? Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Hoje é a morada dele. hoje é a sua. Você é a morada dele. Você é filho A dele. minha alma Moisés, buscava, Moisés, e nada 80 me anos, completava. 80 A anos. tua presença O palácio me não faltava. completa você. O deserto, as ovelhas do fogo não completam você. Eu não te troco. Eu não sei o que está fazendo sentado ainda, meu querido. Eu não sei o que está fazendo parado ainda, meu querido. Isso é motivo para você dar glória a Deus. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. Querido, me dá mais uns minutos, eu preciso terminar a mensagem. Eu preciso terminar essa mensagem, meu Deus. Se assente, por favor. Versículo 4. Venha, Gil. Me ajuda. Me ajuda, Gil. Tô aqui. Versículo 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Moisés, Moisés. 2 vezes o Senhor chamou. Deus chama pelo nome 2 vezes para mostrar que te conhece, Gil. Uma vez, ele pode ter acertado. Uma vez, pode ter sido um chute. Moisés, Moisés, eu sei quem você é. Eu te fiz, eu te projetei. Não tenha dúvida, meu querido. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quem você é, o Ageu. O Senhor sabe quem você é. Ele tem certeza de quem é o Ageu. Por isso que ele morreu por você. Você não é uma tentativa, um chute. Moisés, Moisés, eu sei quem você é. Agora, Ageu, lê para mim de novo, do começo, o versículo 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Deus chamou do canto da sarça? Não. Deus chamou da onde? Do meio. Deus chamou de atrás da sarça? Não. Deus chamou da onde? Do meio. Por que Deus chama Moisés do meio da sarça? Por quê, pastor? Porque Deus, ele é inteligente. Fez uma pergunta? Eu devolvo. Deus nunca deve estar no canto da sua vida. Aleluia. Deus nunca deve estar atrás da sua vida. Deus, presta atenção, no versículo 4 chama Moisés do meio da sarça. No versículo 2, ele chama Moisés do meio da sarça. O Senhor se revela do meio, que o meio é o centro. Nem a cruz que o nosso Senhor foi pendurada foi uma cruz do canto.
Até a cruz que o nosso Senhor foi pendurado foi uma cruz que estava no meio. Ageu, Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Uau, amém. Ageu, presta atenção. Salmo 46, versículo 4 e 5. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não se abala. Salmo de número 23, versículo 3. O Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor sempre está no meio. Até a cruz que ele foi pendurado não era a cruz da ponta, era a cruz do meio. Sabe por quê, gente? Por meio de quem que nós alcançamos o Pai? Então Jesus é o? Jesus é o meio e Jesus é o centro. Não há outro nome que está acima. Aleluia. E pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o meio para se achegar ao Pai. Ele é o meio da nossa salvação. Ele é o meio para alcançar misericórdia e graça. Ele é o centro. Jesus está no centro e no controle de todas as coisas. Por isso Jesus nunca vai te chamar do canto. Jesus nunca vai berrar dos fundos. Jesus nunca vai estar tão à frente. Jesus vai estar no centro. Ele tem que estar no centro da sua vida. No centro da sua vida. Nós precisamos entender que essa é a posição de Deus. Ageu, Oi. Deus não quer o canto, É no meio. Ele quer o centro, Ele quer o meio. Agora vamos terminar essa pregação aqui, gente. Nós vamos terminar. Agora eu vi sinceridade. Agora eu vi. Nós precisamos terminar, Gil. Versículo 5. Então primeiro nós entendemos que aquilo que Moisés viu era impressionante, não era algo comum. Extraordinário. Nós entendemos que quem chamou ele não foi um anjo qualquer, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Nós entendemos que Moisés só conseguiu contemplar aquilo Ele estava perto. porque ele estava próximo. Quantos anos Moisés tinha? 40. Pix depois. Tá? Mais 40. 80, mas... Processo. 40 de palácio, 40 de deserto. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O Senhor, Ele tinha que usar daquela sarça, porque na linguagem de hoje, Porsche não impressionava Moisés. Louis Vuitton não impressionava Moisés. Conta recheada não impressionava Moisés, porque ele cresceu 40 anos no palácio. Então o Senhor, do meio da sarça, Ele coloca fogo naquela sarça e Ele chama a atenção de Moisés. Quando o Senhor está no centro das nossas vidas, Ele dá sustentabilidade. A sarça não se consome. Você precisa entender isso. Agora preste atenção. Quando o Senhor, no versículo 4, percebeu que Moisés estava se aproximando, o Senhor disse isso aqui para Moisés. Vai, Gil. Então Deus disse: não se aproxime. Peraí. O cara que é Deus, Ageu, vamos comigo. Vamos embora. Deus livra Moisés lá da mão do faraó, lá quando ele nasceu. Ele vem num riozinho, aquele cestinho, ele cresce no meio do cara que deu o decreto de morte para ele. Aí ele passa 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ele leva as ovelhas para um outro lado, para o monte Horebe. O monte do Senhor. Não era qualquer monte. Então a sarça pega fogo, mas a sarça, ela não se consome, não é em qualquer lugar. Ela não se consome no monte do Senhor, no monte Horebe. Tá, mas vamos lá. Então o Senhor chama a atenção de Moisés. Uma vontade desperta, Moisés começa a se aproximar e o Senhor diz para ele: não se aproxime. Como isso? Por que o Senhor faz isso então? Por que o Senhor chama a atenção de Moisés de tantas formas?
para no final chegar e dizer: Moisés, não se aproxime. Deus já tinha atraído Moisés, sim ou não? Sim. Deus já tinha se apresentado a Moisés, sim ou não? Deus já não tinha chamado Moisés pelo nome? Sim. Deus já não tinha livrado Moisés da mão de Faraó? Sim. Então por que Deus diz para Moisés não se aproximar, Ageu? Não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus já se apresentou a você. Você que está aqui, Deus já te chamou pelo nome. Deus já te livrou de muitas coisas. Agora, para viver o extraordinário em um dia comum, você precisa de um próximo passo. Não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para ser de qualquer forma. A graça já te alcançou. A sua identidade já foi estabelecida. Você já é filho. A salvação já te alcançou. Agora quer viver o extraordinário de Deus? Quer viver a vida abundante de Deus? Quer viver as maravilhas do Senhor aqui na terra? Calma, não se aproxime com as mesmas sandálias. É preciso trocar as vestimentas. É preciso um próximo passo, é preciso um próximo nível, é preciso ir mais fundo, é preciso entrar na olaria. Você está aqui comigo? Nós estamos falando da mesma coisa há 3 semanas, querido. Nós estamos falando da mesma coisa há 3 semanas. Agora é a hora de um próximo passo. Ageu, essa se eles não pegar, nós vamos pular neles. Para uma manifestação extraordinária, existe um preço de intimidade a se pagar. Existe uma postura e um comportamento a se adotar. Para uma manifestação de Deus extraordinária, existe um preço a se pagar. Ele já te chamou pelo nome, ele já disse Jean, ele já disse Thaís, ele já disse Cristiano, ele já disse Débora, Alex, ele já disse Éder, ele já disse Deni, ele já disse Kathleen, ele já disse todo mundo, venham! Vocês já me enxergaram, vocês já viram o que eu posso fazer. Agora eu quero transformar uma segunda-feira de pagar boleto em um dia extraordinário. Por isso tire as sandálias. É a hora de um próximo passo, é a hora de um próximo nível. E eu quero concluir a mensagem aqui. Algumas coisas que aprendemos com essa mensagem, Ageu. Olha aqui comigo. Propósito não é revelado com pressa. Propósito, vai, Ageu, não é revelado com pressa. Moisés parou para ouvir Deus. Quem não para, está passando direto pelo que Deus preparou. Quem passa correndo, quem está acelerado. Que dias são esses, Ageu? Que tu sempre tem que estar no 12, sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo. Sabe que dias são esses, Ageu? São dias de Moisés. São os dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, faziam tantas coisas, estavam distraídos. Noé passou 100 anos construindo uma arca. Uma arca é pequena ou grande, Ageu? Grande. É grande. As pessoas estavam distraídas, correndo de um lado para o outro. Os dias de Noé. Moisés parou para ouvir Deus. Quem não para está passando direto por aquilo que Deus preparou. Deus não revela algo extraordinário no meio da correria. Então o segredo é tempo. O segredo é tempo. Quem tem mais tempo para me dar aí? Quem tem mais tempo para me dar? Eu estou precisando de tempo. Quem tem mais tempo para me dar? O segredo não é tempo, meu querido. O segredo é prioridade. O segredo não é tempo, o segredo é prioridade. Eu sei que todo mundo aqui tem uma vida corrida. Eu sei que todo mundo aqui tem coisas para fazer. Eu também tenho, minha família também tem, minha casa também tem. O segredo aqui não é tempo, Ageu. O segredo é prioridade. Prioridade. Deus não revela algo extraordinário no meio da correria. O segredo não é ter tempo, o segredo é ter prioridade. Tempo com Deus não é tempo gasto. O que é um tempo com Deus, Ageu? É um tempo investido. Tempo com Deus não é um tempo gasto. Gaste tempo com Deus. Não. Tudo que você dá para Deus, Ele te dá de volta. Tudo que você planta, você colhe.
Deus não fica devendo nada. Nada, nada, nada. Então um tempo com Deus não é um tempo gasto, é um tempo investido. Quer construir algo incrível com Deus? Quem quer construir algo incrível com Deus? Não limite o seu relacionamento com Deus em 2 horas de culto. Não limite o seu relacionamento com Deus naquilo que o pastor está falando. O Senhor está te chamando. O Senhor está te dizendo. Vai para o verso 9 e 10 e eu vou terminar. O verso 9 e 10 e o Ageu vai cantar e nós vamos terminar. Vem, 9 e 10. Pois agora, Moisés, o clamor dos israelitas chegou a mim. Eu tenho visto como os egípcios os oprimiram. 10. Portanto, agora vá. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Agora vá. O Senhor está te capacitando, te colocando alianças novas. O Senhor colocou um anel no seu dedo. O Senhor tirou o medo. E o Senhor disse: vai. Você tirou as sandálias. Você está num lugar mais íntimo. Você está num dia extraordinário, não está num dia comum. E o Senhor está te dizendo: vá. Vá. Se despeça dos seus pais. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Pôs as sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Eu quero ver quem vai. Quem vai? Quem vai comigo? Quem vai nessa? Vamos juntos! Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças. Afundei meu barco no Pai, tira as escamas dos nossos olhos. Tira as escamas dos nossos olhos e que em um dia comum nós possamos enxergar o Teu extraordinário. Tira as escamas dos nossos olhos, tira as desculpas do nosso coração. Moisés, no decorrer do texto, dá várias desculpas a Deus para não cumprir aquilo que Deus ordenou. Mas que nós, Senhor, possamos tirar as desculpas do nosso coração e entender que aquilo que o Senhor faz por nós é impressionante, é maravilhoso, não é pequeno, é algo extraordinário. Que nas coisas simples do dia a dia, ali o Senhor está falando e se manifestando a nós. Que nós possamos acordar amanhã de manhã e falar: uau, é impressionante o Teu fôlego de vida entrando pelas minhas narinas. É impressionante eu acordar debaixo de um teto. É impressionante a Sua misericórdia se renovar sobre a minha vida. É impressionante o Teu amor e a Sua graça estarem sobre mim. É impressionante. Senhor, em nome de Jesus eu oro pelos Teus filhos aqui, que eles possam viver esse dia extraordinário. Que o olhar não seja um olhar natural, que o olhar não seja um olhar comum, e sim o olhar seja um olhar vendo Deus nos detalhes, vendo Deus nas pequenas coisas, enxergando Deus nas grandes, mas detectando Deus nas pequenas coisas. E que o Senhor possa transformar as nossas vidas comuns em algo extraordinário.
porque aonde o Senhor está, nada fica da mesma forma, tudo se transforma, tudo vivifica. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, abre as escamas dos nossos olhos, tire as escamas dos nossos olhos, e que nós possamos viver os melhores dias nessa terra vividos até aqui, em nome de Jesus. E a tua igreja diz amém, amém, amém. Aplauda forte, aplauda forte. Você está na segunda, não pare, a melhor segunda-feira de